Eu sou o professor Alexandre de Química e nós vamos iniciar aqui o nosso curso de Revisão Enem. São questões que eu escolhi detalhadamente ao longo desses TDs que nós vamos resolver juntos e cada questão tem um objetivo: revisar conteúdos importantes para o Enem. E como já é costume em todos os nossos cursos, nós vamos resolver aquela questão não só por resolver. Nós vamos aproveitar cada questão para revisar todos os conteúdos que aquela questão aborda. Vamos então começar o nosso TD1, a questão número 1. O benzeno é usado principalmente para produzir outras substâncias químicas. Seus derivados mais largamente produzidos incluem o estireno, que é usado para produzir polímeros e plásticos, fenol, para resinas e adesivos, e ciclohexano, usado na manufatura de nylon. Quantidades menores de benzeno são usadas para produzir alguns tipos de borrachas, lubrificantes, corantes, detergentes, fármacos, explosivos e pesticidas. O benzeno não é representado apenas por uma estrutura de Lewis, mas por mais de um arranjo para descrever sua estrutura, que corresponde ao efeito mesomérico ou ressonância, e é identificada, aí temos 4 itens para nós analisarmos juntos. Então ele fala aí um pouco do benzeno. Vamos aproveitar para relembrar como é a estrutura do benzeno. Então o benzeno nós temos aqui, ó, este anel com 6 carbonos. E você lembra muito bem que é comum a gente representar o benzeno alternando 3 ligações duplas e 3 ligações simples no anel. É lógico que você sabe que o carbono é tetravalente. Essa forma é a forma condensada, que não precisa a gente representar nem o carbono nem os hidrogênios, porque a fórmula molecular do benzeno é C6H6. Isso significa o quê, meus amigos? Que o benzeno tem 6 carbonos e 6 hidrogênios, que eu vou representar agora nessa estrutura que eu vou fazer. Então vamos fazer aqui o benzeno, só que agora eu vou mostrar os 6 carbonos, os 6 átomos de carbono e os 6 átomos de hidrogênio que estão presentes na estrutura do benzeno. Logicamente, como o carbono é tetravalente, ó, se você contar as ligações do carbono, cada um desses átomos de carbono, você só vai estar vendo aí 3 ligações, correto? Veja, esse carbono tem 3 ligações, esse carbono tem 3 ligações. Então, quando a gente faz uma estrutura de Lewis para o benzeno, a gente coloca 3 duplas alternadas com 3 ligações simples. Quando a gente faz isso, alterna 3 ligações duplas e 3 ligações simples, você vê claramente agora que cada carbono tem 4 ligações. Cada carbono tem 4 ligações. Ou seja, você vê claramente que cada um desses carbonos tem uma hibridação, o quê? sp2. Lembra? Quando o carbono tem 4 ligações simples, a gente diz que ele é hibridizado sp3. Quando ele tem uma ligação dupla e 2 simples, que é o caso do benzeno, cada átomo de carbono tem uma ligação dupla e 2 simples, a gente diz que ele é hibridizado sp2. Quando ele tem 2 ligações duplas, ou então uma ligação tripla e uma simples, a gente diz que ele é hibridizado sp. Então, essa é a estrutura de Lewis do benzeno. Só que nós sabemos que o benzeno, isso é uma estrutura de Lewis. Na verdade, o benzeno, meus amigos, nem tem ligação dupla, nem tem ligação simples entre carbonos. Porque se tivesse, você ia ver que essas ligações elas teriam tamanhos diferentes. Porque a ligação simples é mais comprida do que a ligação dupla. Eu coloquei aqui, vou já aprofundar isso, o comprimento da ligação simples é 1,54 angstroms. E da ligação simples carbono-carbono.
E da ligação dupla carbono-carbono é 1,34 angstroms. Então, na verdade, o benzeno era para ter 3 ligações maiores, que seriam as 3 ligações simples, e 3 ligações menores, que seriam as 3 ligações duplas. Mas isso não é verdade. As 6 ligações do benzeno são rigorosamente iguais. Então, na verdade, o benzeno não é assim. Isso é uma estrutura de Lewis para o benzeno, é uma maneira válida de representar o benzeno. Só que, na verdade, nós podemos representar a outra forma canônica de ressonância para o benzeno, onde eu vou alternar aqui as posições das ligações duplas e das ligações simples. Eu coloco aqui uma seta de 2 pontas, não é uma dupla seta. A dupla seta que a gente usa lá no equilíbrio significa o quê? Que as espécies A e B existem e estão em equilíbrio. No equilíbrio, as concentrações de A e B são constantes e elas existem. Quando eu represento uma estrutura separada por uma seta de 2 pontas, e eu vou agora representar a outra estrutura de Lewis do benzeno, aonde tinha ligação simples, eu coloco a dupla, e aonde tinha ligação dupla, agora fica a ligação simples. Essa é outra estrutura de Lewis do benzeno, que se eu fizer uma nova deslocalização, alternando novamente as ligações duplas e simples, você vai voltar à estrutura original. Isso aqui é o que a gente chama de formas canônicas de ressonância do benzeno. São as formas canônicas de ressonância do benzeno. Enquanto a dupla seta indica que A e B existem, para alguns é frustrante, mas é verdade. Sabe o que é que essa seta de 2 pontas está dizendo? Essa estrutura de Lewis, ela não existe. Essa estrutura de Lewis, ela não existe. Porque se existissem, eu já lhe disse, nós teríamos 3 ligações maiores, que seriam as 3 ligações simples do benzeno, e 3 ligações menores, que seriam as 3 ligações duplas do benzeno. Mas essa seta está dizendo, isso não existe, isso não existe. Alexandre, então o benzeno não existe? Existe, o benzeno existe. Só que o benzeno nem é isso, nem é isso. Ele é como se fossem as 2 estruturas fundidas, que a gente chama de híbrido de ressonância. Por isso que você já viu várias vezes o benzeno ser representado assim. O que é que essa estrutura que a gente que eu posso chamar de híbrido de ressonância do benzeno está dizendo para nós? Ora, ela está dizendo que as ligações carbono-carbono no benzeno nem são simples, nem são duplas. Elas são como que uma mistura. Então, as formas canônicas de ressonância são fórmulas de Lewis válidas para a gente representar o benzeno. Para você ver que cada carbono está ligado a outro carbono, cada carbono está ligado a um hidrogênio, dá para dizer a hibridação, numa forma canônica dessa, sp2. Mas, na verdade, o benzeno é essas 2 estruturas juntamente. Então, essa ligação, ela nem é dupla, nem é simples. É como se fosse uma ligação 1,5. Uma ligação que tem um caráter de dupla e de simples simultaneamente, que a gente representa pelo híbrido de ressonância. Vamos aproveitar para revisar isso que eu coloquei aqui em relação a comprimento de ligação e energia de ligação. Nós temos a ligação simples, você sabe que a ligação simples é uma ligação sigma. Uma ligação sigma significa que os orbitais se interpenetraram frontalmente. Numa ligação sigma, como os orbitais se interpenetram frontalmente, ela tem uma alta densidade eletrônica entre os 2 átomos que estão unidos por aquela ligação sigma. Por isso que é uma ligação mais difícil de quebrar. Então, uma ligação simples é uma ligação sigma. A ligação carbono-carbono, simples, tem um comprimento de 1,54 angstroms. É o comprimento de ligação. E a energia de ligação, que é a energia necessária para quebrar, para romper 1 mol de uma determinada ligação química, é 377 kJ por mol. Então, para quebrar 1 mol da ligação simples carbono-carbono, você precisaria de 377 kJ. A ligação dupla é uma sigma e uma pi.
A ligação π ela é mais fraca do que a ligação sigma, porque enquanto a ligação sigma é formada pela interpenetração frontal de orbitais, a ligação π ela é formada por uma interpenetração lateral de orbitais. Os orbitais se interpenetram lateralmente. Então a densidade eletrônica ali na ligação π é menor do que na ligação sigma. Então a ligação π é mais fácil de quebrar. Quanto mais ligações se formam entre dois átomos, mais os átomos se aproximam. Por isso que menor é o comprimento da ligação. Veja que a ligação dupla carbono-carbono, ela já tem um tamanho de 1,34 angstroms, ok? Beleza. E a ligação, para quebrar a ligação dupla, e quando eu digo quebrar a ligação dupla, não é só quebrar a ligação π, nem só quebrar a ligação sigma, é romper totalmente as duas ligações. Para quebrar totalmente a ligação sigma e a ligação π, você gasta 720 kJ por mol. Então, para quebrar 1 mol de ligações duplas carbono-carbono, você gasta 720 kJ. Veja que não é o dobro. Veja que para quebrar uma dupla ligação, você não precisa de uma energia que seja o dobro da energia necessária para quebrar a ligação simples. Não. É menos do que o dobro. 720 é muito menos do que o dobro de 377. Por quê? Porque uma dupla não são duas sigmas. É uma sigma e uma π, ok? E a ligação π é mais fácil de quebrar. E além disso, quando eu coloco a dupla, até a ligação sigma é alterada, porque os átomos se aproximam. Então fica até mais... aquela densidade eletrônica também aumenta, até na ligação sigma. E a ligação tripla? A ligação tripla é uma sigma e duas πs. O comprimento da ligação carbono-carbono numa ligação tripla é de 1,20 angstroms. Veja que quanto mais ligações se formam entre dois átomos, menor é o comprimento da ligação. E para quebrar essa ligação, você precisa de 967 kJ por mol. Para quebrar 1 mol de ligações triplas, carbono-carbono, você precisa de 967 kJ por mol. Veja que é muito menos do que o triplo de 377, porque uma ligação tripla não são 3 ligações sigma, e quanto mais ligações se formam entre os átomos, menor o comprimento da ligação, vai aumentando ainda mais a densidade eletrônica entre os átomos. Ok, então só para vocês terem uma ideia, nós vamos agora analisar os itens, e vocês vão ver que essa ligação carbono-carbono no benzeno, ela nem é dupla nem é simples. Se ela fosse simples, ela teria um tamanho de 1,54 angstroms. Se ela fosse dupla, ela teria o tamanho de 1,34 angstroms. Mas, na verdade, ela tem o tamanho de 1,40 angstroms. Cada ligação dessa tem um comprimento de 1,40. Alexandre, 1,40 é um comprimento de ligação intermediário entre o comprimento da ligação simples e do comprimento da ligação dupla, exatamente. Mostrando que a ligação carbono-carbono no benzeno nem é simples, nem é dupla. É uma mistura dessas ligações. Essa forma canônica, que é a estrutura de Lewis, você vai poder continuar fazendo. Beleza, se ele pedir a estrutura de Lewis do benzeno, está aqui. Ou essa, elas são inclusive equivalentes. Tem a mesma energia. Agora, o benzeno, na verdade, nem é assim, nem é assim. É uma mistura disso que a gente costuma representar como sendo o híbrido de ressonância. Depois dessa revisão, veja, eu não estou só preocupado em saber se o item correto é o A, o B, o C, o D. Não, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação em cada questão desses diversos TDs que nós vamos resolver é exatamente pegar aqueles conteúdos e fazer uma grande revisão. Para que todos os conteúdos que são fundamentais no Enem sejam revisados através de questões selecionadas, rigorosamente selecionadas, para que ao final desses diversos TDs, todo o conteúdo tenha sido revisado com questões e conteúdos. Não vai ser uma questão
um conteúdo, uma questão. Não, tem conteúdos que nós vamos resolver diversas questões, porque esse conteúdo ele vai ser abordado de diversas maneiras, para que a sua segurança seja muito grande na hora da prova do Enem. Tenho certeza que agora nós temos plena capacidade de analisar cada um desses 4 itens e marcar verdadeiro ou falso, com base nessa revisão de ligações químicas, estrutura de Lewis, ligações simples, duplas, triplas, comprimento de ligação, energia de ligação, ressonância, hibridação do carbono. Item A. Por ser bastante estável e agir como se tivesse isoladamente ligações simples e ligações duplas. O benzeno é bastante estável. E aí, ele se comporta como tendo isoladamente ligações simples e duplas, como a estrutura de Lewis está representando isso? Não. Tanto é que todas as suas ligações têm o mesmo comprimento. O item A é falso. As ligações carbono-carbono têm o mesmo comprimento. Se fosse uma ligação dupla, teria 1,34 angstroms e a simples 1,54 angstroms. Item B. Pelas distâncias entre os átomos de carbono das ligações simples, que é 1,54 angstroms, e das ligações duplas, que é 1,34 angstroms, falso. A ligação carbono-carbono no benzeno tem que ter um valor intermediário entre isso, entre 1,34 angstroms e 1,54 angstroms. Se você consultar os livros de química orgânica, você vai ver que esse comprimento é em torno de 1,40 angstroms. O item B é falso. Item C. Pela variação da posição de elétrons, dos elétrons sigma, que provocam mudanças nas posições dos átomos de carbono, falso. Pessoal, quando a gente faz estruturas de ressonância, nós estamos deslocalizando elétrons π. Os elétrons que se deslocalizam no benzeno são elétrons π, da dupla ligação, elétrons π, e não elétrons sigma. E os átomos não mudam de lugar, os carbonos estão todos paradinhos. O que está mudando são os elétrons π, que estão se deslocalizando no anel. Ressonância é uma teoria. Na verdade, isso não existe. Essa deslocalização não existe. Nós estamos abordando isso para desenhar as estruturas de Lewis e as formas canônicas de ressonância. O benzeno é assim. Ok? Então, não é elétron sigma que se deslocaliza quando a gente faz estruturas de ressonância, mas sim elétrons livres, como nós vamos ver em alguns casos, ou elétrons de ligações duplas ou triplas, elétrons π. O item C está falso. Item D. Por possuir distância intermediária entre os átomos de carbono, comparada com a distância da ligação dupla e a distância comparada com a distância da ligação simples e a distância da ligação dupla. Exatamente. Todas as ligações carbono-carbono são iguais e ela é comparada com uma média. É como se fosse um valor intermediário entre a ligação dupla e a ligação simples. Então, essa primeira questão fica muito claro aí para nós que o gabarito é a letra D de dado. Resolvida a primeira questão do nosso TD 1 de revisão Enem, voltamos já com a próxima.